Andressa é muito querida e amada. Eu amo a vida da Andressa, o ministério que Deus confiou a ela, bem como o pastor Marcelo. Mas com a Andressa é uma relação um pouco mais maternal, ministerialmente falando. Então, sempre que eu vejo ela fluindo, as coisas acontecendo, é como se alguém muito ligado a mim estivesse vivendo o que você está vivendo. Que Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te sustente. Estou aqui revendo alguns amigos que amo no Senhor, gente da melhor qualidade. Pastor Alex, que palavra linda esta noite. Pastora Érica, seu esposo, é uma bênção. Esses dias estávamos eu, Eduardo e Leomar falando sobre o pastor Alex. O quanto ele é leve. Num mundo de gente pesada. Que quando entra no lugar, fecha o clima na hora. Pastor Alex é leve. Que Deus continue abençoando a família de vocês. Pastor Clésio, pastor Jackson, bem como as esposas que amo. E o convite foi me transmitido pelo Pedro, né? Se o Pedro não fizesse isso, o pastor Marcelo tinha esquecido da minha existência. Mas o Pedro resolveu tudo, não é isso, mãezinha? Pedro resolveu tudo. E eu quero dizer o quanto amo a família de vocês, Beatriz, o quanto eu amo a casa de vocês. Gente linda, tem uma palavra ardendo em meu coração. Pegue a sua Bíblia agora e abra no livro do Êxodo. E enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar esta noite. Estou falando de Êxodo, capítulo de número 5. Estarão disponíveis ao findar esta reunião. Eu quero apresentar apenas um deles, que é o devocional Não Pare Agora. São 50 dias com esse livro aberto ao lado da sua Bíblia. E a Bíblia é bem acima do livro, mas o livro te ajudando na compreensão de um caminho de restauração, de forças para a caminhada. Devocionais Não Pare Agora são devocionais para continuar mesmo cansado. Não é para continuar cansado. É para que, apesar do cansaço, você entenda que quem está cansado descansa. E que descansar é diferente de parar. Você não vai parar. Há um engodo em que pessoas cansadas param e depois não conseguem recomeçar. Pessoas cansadas descansam. E o lugar ideal para descansar é junto às águas tranquilas em pastos verdejantes. E essa caminhada de 50 dias vai lhe auxiliar nisso. Pastor Marcelo, é um presente para o senhor e para a pastora Andressa, tá bom? Deus abençoe muitíssimo. Pois bem, agora então, livro do Êxodo de Israel. Capítulo de número 5. Versículo de número 22 e 23. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que me fizeste mal? Por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 1 do capítulo 6. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porque por uma mão poderosa os deixarei ir, sim. Por uma mão poderosa os lançará de sua terra.
Eu vou repetir este último versículo que diz: então diz o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Se você puder, levante uma de suas mãos, mais alto que você puder. Pai, acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales, e que por causa da tua palavra, um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? E de repente você se vê fazendo tudo medianamente certo. Cada instrução que você recebeu, cada comando que Deus lhe deu. Você simplesmente está morando em um lugar porque Deus te direcionou a isso. Você está atuando em uma profissão a partir de uma decisão de obediência a um direcionamento de Deus. Até o seu ato de congregar em uma igreja, em uma casa espiritual, você não fez isso de modo impensado, à revelia, você buscou de Deus a orientação, a direção. E parece que quando fazemos as coisas medianamente certas, ou totalmente certas, ou pelo menos esforçamos muito para fazer isso, temos a ideia de que a partir disso as coisas precisam dar certo. A partir disso precisamos viver uma série de sinalizações de Deus em nosso favor, porque estamos fazendo a nossa parte. A famosa nossa parte. No último texto que li, capítulo que se encerra do capítulo 5, antes da declaração do capítulo 6, Moisés está dentro desse perfil de crise. Ele tem todo um histórico guiado pela vontade e soberania de Deus para estar onde está e para fazer o que está fazendo. Mas diferente do que se espera, as coisas não estão dando muito certo. Não há sinais favoráveis acerca dele nem de sua missão. Muito pelo contrário, ele já passa a ser responsabilizado por outras pessoas pelas dores que elas vivem do tipo assim. Estava ruim antes de você chegar. Ficou pior agora que você chegou. Essa história não começa propriamente aqui. Essa história começa com uma ordem de Faraó para que todos os meninos que nascessem das hebreias fossem mortos. E esta ordenança de Faraó passa pelo princípio de que ele acreditava que se as mulheres ficassem no Egito, mas os homens não nascessem por lá, na terra de Gósen, os descendentes dos hebreus, ele conseguiria dominar aquele povo por toda uma vida. Na mente de Faraó, muitos homens, revolução imediata contra o sistema político que ele havia implantado ali, ou ainda, aquele povo se aliaria contra os inimigos do Egito para lutar contra o Egito. Faraó sabe pouco sobre gestão, não sabe nada sobre mulheres, para acreditar que as mulheres sozinhas não fariam uma revolução. Contudo, na ideia dele, elas não têm força, elas não farão. E ele tenta impedir o nascimento dos homens. Eu disse que ele tenta impedir o nascimento dos... Então, quando nascesse um menino, esse menino precisava ser morto imediatamente, para enfraquecimento de Israel. Ele tentou algumas medidas em relação a isso. E a primeira medida nem tinha escolha de gênero. Ele aumentou o trabalho para que Israel diminuísse.
Mas a Bíblia diz que quanto mais eles eram perseguidos e afligidos, mais se multiplicavam. É fenomenal para mim esta parte de Êxodo, capítulo de número 2, porque o texto diz, capítulo 1, que Israel ele era afligido e os egípcios se fadigavam por causa de Israel. É o tipo de colocação muito difícil de ser entendida naturalmente. Se quem trabalha é você, quem vai ficar cansado é você. Se quem é perseguido é você, quem vai ficar esgotado é você. Se quem é apertado por uma crise é você, quem vai ficar desestabilizado é você. Mas a Bíblia diz que embora Israel fosse o alvo do sofrimento, quem os fazia sofrer é que ficava fadigado por causa deles. Isso é uma coisa absurda. Eles nos perturbam e eles é quem ficam perturbados. Eles nos afrontam e é eles que se sentem afrontados. Eles lutam contra a nossa vida e esta hora estão sentados, cansados, enquanto nós estamos aqui adorando como se nada tivesse acontecido. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar enquanto eu introduzo esta mensagem. Vou fazê-lo no poder do Espírito Santo. Nós vamos dar uma canseira no adversário. Eu vou dizer pela segunda vez isso. Nós vamos dar uma canseira no adversário. Eu vou dizer pela terceira vez. Nós vamos dar uma canseira no adversário. Quando você se jogou no sofá hoje, ele pensou, ela cansou. Quando você se jogou no sofá hoje, ele pensou, ele se cansou. Daqui a pouco você foi com cara de quem não queria muita coisa até o banheiro e ligou o chuveiro. Daqui a pouco você saiu com cara de quem já queria alguma coisa e colocou uma roupa. Quando o carro de aplicativo parou na porta desta igreja, ou o teu carro, ou o mototáxi ou o ônibus, Satanás deu uma olhadinha e então percebeu, eu já estou cansado de tentar pará-lo. Como o primeiro plano não deu certo, ele foi para o segundo, solicitando que as parteiras egípcias matassem as crianças do sexo masculino que nascesse das hebreias. Elas não conseguiram fazer isso. E a Bíblia diz por que elas não conseguiram fazer isso. A Bíblia diz que elas temeram a Deus. Elas temeram. Elas temeram. Não é possível se viver com todo medo que se oferece. Eu vou repetir. Vivemos dias em que muitos medos nos são oferecidos de forma direta ou indireta, e não é possível viver com todos eles. Faraó no Egito era entendido como uma divindade, e por isso ele é temido. Elas entendem Deus como único Deus e divindade superior a Faraó naquele contexto. E elas temem a ele. Quando chega o momento de matar as crianças, elas não conseguem fazer isso. E não é porque elas não temam a Faraó, elas temem a Faraó. Mas é porque o temor que elas têm sobre Deus é maior do que o temor que elas têm sobre Faraó. Se você acumula todos os medos que são oferecidos durante a sua trajetória de vida, você é paralisado por eles. Mas se você escolher esta noite, ao invés de temer os homens, temer a Deus, isso vai te colocar no outro nível. Eu vim aqui dizer que é tempo de escolher, que medo vai direcionar a nossa vida, que temor vai direcionar a nossa vida. E eu sei que nós crentes gostamos de diferenciar temor de medo, mas nesse contexto não tem muita diferença. A diferença aqui é: eu prefiro agradar a Deus do que temer aos homens. Se você puder dizer isso comigo, no 3 você vai dizer: eu prefiro temer a Deus do que agradar aos homens. 1, 2, 3. Eu prefiro temer a Deus do que agradar
agradar aos homens. Não tem super-homem aqui, não tem super-mulher aqui. A única coisa que fizemos foi escolher que tipo de medo nos governa. E decidimos que não será o medo dos homens, será o temor ao Deus vivo. É esse quem vai governar a nossa vida. Não deu certo. No 3 você vai gritar bem alto: não deu certo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então olhe para mim agora. Ele foi para o terceiro ato. E o terceiro ato foi levantar no Egito uma guerra civil. Está aí na sua Bíblia. É porque está bem esmagadinho, muita gente não percebe quando a gente lê rapidinho. Ele deu uma ordem para que os próprios egípcios matassem as crianças que nascessem das hebreias. Agora não eram mais seus soldados, agora não eram mais seus funcionários e suas parteiras, agora era Egito contra hebreus. Egito contra hebreus. Você está comigo? Diga aleluia. Pegue a criança hebreia, jogue no Nilo. Pegue a criança hebreia, jogue no lixo. Faça qualquer coisa, mas não deixe os meninos nascer. No 3, você vai dizer bem alto: não deixe os meninos nascer. Vamos lá? 1, 2, 3. Não deixe os meninos nascer. 1, 2, 3. Não deixe os meninos nascer. Nesse contexto, uma família decide deixar nascer o seu terceiro filho. Eu vou repetir. Nesse contexto, uma família decide deixar nascer o seu terceiro filho. Porque nós não precisamos de tempos favoráveis para frutos favoráveis. Você vai produzir os seus melhores frutos nos seus piores dias. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora. Você vai produzir grandes frutos em dias terríveis. Tem livros para nascer de você, canções para nascer de você, poesias para nascer de você, ideias para nascer de você. E o ambiente não cerceia a unção, o ambiente não limita a graça, o ambiente não bloqueia as ideias que nascem no coração de Deus. Muito pelo contrário, você vai produzir o melhor vinho debaixo das pisadas mais doloridas da sua vida. E quem te olhar vai ter que ver, é Deus quem está fazendo isso. O menino nasceu. Ele nasceu. Ele dá um sorrisão para alguém, diga a esta pessoa: parabéns, você nasceu. Tem dias que ele esquece que o maior trauma da vida ele já venceu. Ele nasceu. Ele passou pelo parto. Ele nasceu. A maior mudança da vida uterina para a vida fora do útero, ele já venceu. O pior trânsito capaz de paralisar alguém, você já transitou. Do ventre da sua mãe para esta vida que vivemos aqui, você nasceu. Já se cumpriu uma parte do Salmo 121 na sua vida. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Agora segure isso. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada. A tua entrada. A tua entrada. Não é entrada nessa porta. Não é entrada na porta da minha casa. O salmista está dizendo: quando eu entro no mundo, a mão de Deus me guarda. E acerca da última hora da minha existência, eu não preciso temer coisa alguma, porque o mesmo que guardou a minha entrada aqui vai guardar a minha saída daqui, desde agora e para sempre. Ela escondeu
mas não pôde esconder por muito tempo. Então ela pegou um cesto e betumou. Eu estou falando de Joquebede, mãe de Moisés. E colocou o menino dentro. Ela levou para o meio dos juncos um cesto de juncos betumado para que o menino ficasse ali na possibilidade de ser encontrado e guardado. O que ela está esperando é que um absurdo aconteça. Mas eu vim dizer na conferência profética, porque isso tem tudo a ver com profecia. Absurdos acontecem. A menina Miriam se colocou ao lado, um pouco distante, para ver o que se daria. Era a irmã mais velha de Moisés. Quando de repente quem sai para banhar-se, a filha de Faraó. Poderia ser qualquer pessoa naquele horário, mas foi ela. E obviamente Joquebede precisa lamentar por isso assim que souber. Mas o que Joquebede não sabe, Miriam não sabe, nós muitas vezes também ignoramos, é que Deus não precisa de um amigo para nos proteger. Mateus Henry declara, e eu acredito piamente nisso, Deus é capaz de levantar aliados no meio dos nossos adversários. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer, o nosso Deus é capaz de levantar aliados no meio dos nossos adversários. Eu quero dizer para você que lá naquele lugar hostil, Deus já tem alguém para se tornar teu aliado. Eu quero dizer que naquela prisão onde você teme pela morte de um filho, em que está ali sob custódia da justiça, mas na sua mente você já sabe que os planos do inferno não é que ele cumpra uma prisão, mas é que ele saia morto dali. E você está dizendo, Deus, como vai ser? Acalma o teu coração. Tem um aliado de Deus lá dentro. E você não sabe. Quem está comigo, diga aleluia. Eu tenho uma palavra para você, eu vou entregar esta noite. Ao chegar em um lugar, abre os teus olhos e peça o Espírito de Deus que te revele onde estão os aliados dele. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Ao entrar no lugar, abre os teus olhos e espere, pedindo a Deus que lhe mostre onde estão os aliados dele. Eu entrei em uma repartição pública, eu precisava resolver uma situação urgente, eu tinha minutos para resolver, eu precisava sair dali, eu tinha um compromisso inadiável, e eu disse, meu Deus, o que vai ser agora? Eu tenho um voo, eu preciso ir, e eu tenho um problema e preciso resolver o que eu vou fazer. Quando eu entrei e me coloquei na fila, o Espírito Santo falou para mim, anda. Eu disse, Eleomar, fique bem aí porque eu vou andar. Deus está me dizendo para eu andar. E eu fui andar. E quando eu fui andar, eu esbarrei numa menina. E quando ela esbarrou, ela olhou para mim. E ela me disse, pastor, o que a senhora está fazendo por aqui? Eu disse, tem uma questão para resolver. Ela disse, vamos resolver. E a melhor parte não foi eu ser socorrida em um momento de urgência. Foi que ela me disse assim, olha, eu quero que a senhora ore por todas as pessoas que estão aqui. Os funcionários viram a senhora chegar. Eles estão precisando de oração, estão precisando de ajuda. Eu disse, que tal marcar uma reunião de oração aqui daqui a alguns dias? Eu quero dizer para você que Deus tem aliados. Ele está dizendo para você, ao invés de chegar no lugar e fechar a sua cara, ou enfiar a sua cara no celular, levanta a cabeça e começa a procurar onde estão os aliados de Deus. Moisés chorou, cheio do poder do Espírito Santo, com cara de profeta. Diga para um irmão, chore pelo amor de Deus. Moisés chorou. Bancar a dor sozinho, sem mudança de expressão facial, sem lágrimas, nem sempre nos protege. Extinguir a nossa sensibilidade, mentir sobre a nossa humanidade, pode nos tornar um pouco mais fortes diante de alguém que nos odeia, mas impede quem nos ama de manifestar o favor que deveria manifestar. Chore. Uma coisa é abrir um cesto e encontrar uma criança te olhando e sorrindo. Outra coisa é abrir um cesto e encontrar uma criança chorando. Quando Moisés chora, o coração daquela mulher já está quebrantado. E ela decide pela adoção, vou ficar com esse menino.
Oh, eu quero falar para as mães que estão aqui, que bom que você tem filhas, mas se prepare, as filhas são aliadas dos pais. Se você quer um conselho de vida, não mexa com meu pai. Ela tem tudo para delatar o que está acontecendo, entregar o menino, entregar o esquema, mas ela não vai fazer isso porque Deus decidiu: tu vais ser a minha aliada, eu te recrutei para este trabalho. Miriam chega e nem estava na escala. Crente que trabalha fora do dia de escala sai na frente. Miriam se aproxima e nem estava dentro do seu campo de trabalho, porque alguns de nós entendemos que só devemos fazer o que fomos pagos para fazer, o que fomos eleitos para fazer, o que fomos chamados para fazer, e algumas vezes é necessário fazer o que não nos pagaram para fazer, é necessário fazer o que não nos pediram para fazer, porque tem um fogo queimando no seu peito. A adoradora que vai levantar mais de 1 milhão de mulheres para adorar do outro lado do mar, não começa com unção na cabeça, não começa com o microfone na mão, ela começa com disposição para servir fora da escala. E chega com tudo para estragar tudo. A senhora não gostaria que eu trouxesse uma ama hebreia para cuidar desse menino? Não precisa ser muito inteligente para somar tudo, encontrar o resultado desta equação. Ela é irmã do garoto, a menina que ela quer oferecer é mãe do garoto, e o garoto é irmão dela. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi Deus reduzir a inteligência. Quando é necessário. A senhora não gostaria que eu trouxesse uma ama hebreia para cuidar desse menino? Ela olha e diz: vai lá. Se prepare para sinais absurdos. Eu disse o que é sinais? Sinais. Porque quando Deus começa a fazer o que Ele quer fazer, ainda que não faça tudo de uma vez, Ele começa a dar sinais absurdos para que você entenda que Ele já começou a trabalhar. Eu vim dizer esta noite na Catedral da Família: Ele já começou a trabalhar. Chama a ama hebreia para cuidar do menino. A mãe que precisou entregar o filho vai ter o filho de volta para cuidar dele. Para por aí, não. Vamos pagar um salário para ela fazer isso. Aí você não está entendendo. É o sonho de cada mãe que está aqui, receber para cuidar dos filhos. E deixa eu dizer outra coisa: o sistema de escravidão justamente tem como princípio para ser caracterizado como escravidão trabalho sem salário. Trabalho sem. Então a mulher vai ganhar para cuidar do filho sendo escrava. Escravos não ganham para trabalhar, mas ela vai ganhar para trabalhar cuidando do próprio filho. Porque quando Deus quer sinalizar a mudança de uma estação na nossa vida, coisas absurdas começam a acontecer só para nos lembrar que Ele governa, que Ele está no controle, que Ele é o Deus da nossa casa. Eu quero que você grite o nome de uma pessoa que você conhece aqui nesse culto, aponte para ele ou para ela e diga: se prepare, os sinais absurdos estão chegando. Os sinais absurdos estão chegando. Quando o menino estava desmamado, ela devolveu a filha de Faraó, que o recebeu como mãe. E quem escolheu o nome? A filha de Faraó. E qual foi o nome que ela escolheu? Qual o nome? Você precisa compreender uma dinâmica aqui, pelo menos como uma possibilidade de você examinar o texto. É uma forma de interpretá-lo. Com isso eu não estou fechando a questão, mas estou abrindo uma outra possibilidade. Há quem acredite que o nome Moisés queira dizer exatamente nascido, ou melhor, desculpe, tirado das águas. Moisés, tirado das águas.
Esta forma de compreender convencionou-se, mas há uma outra forma. Se você tem a Bíblia King James atualizada no rodapé de estudos, você vai conferir o que eu estou dizendo a partir de um comentário que existe lá. Ela chamou Moisés porque das águas o tirou. Isso não quer dizer que o nome Moisés é sobre alguém que foi tirado das águas. Mas que o direito que ela tem de dar nome a ele é porque ela o tirou das águas. Entendeu? Vou lhe explicar. A gente entende que convencionalmente se reproduz assim, assim ficou. Moisés, porque tirou das águas. Ali na rodapé, King James atualizado de estudo propõe uma outra reflexão importantíssima. Não é isto. Ela está dizendo, estou chamando de Moisés porque eu tirei das águas. Então, se eu tirei das águas, eu posso dar nome. E o nome Moisés, na grande verdade, tem um significado um pouco mais profundo. É o mesmo que nasceu. 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 Vamos dizer juntos no 3 bem alto, nasceu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Exatamente isso. Na verdade, é mais do que um nome, ou não é unicamente um nome, é um prefixo. Utilizado para dinastia faraônica. Moisés, por exemplo, Zete, Moisés, Ramsés. Qual é a ideia? Nasceu esse faraó. Nasceu esse membro da dinastia. Nasceu esta pessoa. Bom, eu não sei se você tem crianças em casa, mas eu gostaria de perguntar àqueles que têm filhos, pelo menos até os 12 anos de idade para baixo, que levantasse a mão. Em casa, 12 anos para baixo. Se você ganhasse R$10 todas as vezes que esse filho chama o seu nome, você estaria com a sua vida garantida. Não é isso, irmã Mônica? Outro sim. Se todas as vezes que você precisa chamar o nome dele por dia, você ganhar 50, você também estaria bem. Com isso eu estou dizendo que o menino sobreviveu, o menino cresceu e foi levado para a filha de Faraó. Consequentemente, ele vai morar aonde? Na casa de Faraó. E na casa de Faraó tem uma pessoa, quem? O próprio Faraó, que em determinado momento disse, eles não podem nascer. Aumente o trabalho para que eles parem de gerar filhos, porque os filhos não podem nascer. Aí Deus pega o menino que ele deixou nascer, que ele preservou ao nascer, e coloca dentro da casa de Faraó. 6 horas da manhã a saga começa. Moisés, levanta para ir para a escola. Moisés, levanta para ir para a escola. Na verdade era nasceu, levanta para ir para a escola. Daqui a pouco a saga continua. Cadê sua mochila, Moisés? Cadê seu caderno, Moisés? Acabou de chegar, Moisés. Guarda o terno, Moisés. Olha para mim, Moisés. Pega esse prato para comer, Moisés. Para de conversar na hora de comer, Moisés. Desliga o celular, Moisés. É o céu zombando de Faraó, dentro da casa de Faraó, dizendo, você não queria, mas eu quis. Nasceu, 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 nasceu. Nesta conferência profética, levante as tuas duas mãos o mais alto que você puder. Se o diabo pudesse, já teria te engolido, mas não pode, por isso não te engoliu. Você vai glorificar a Deus não pelo carro que você tem, não pela roupa que você usa, não pelos amigos que você fez. Você só vai glorificar agora, porque no dia do teu nascimento, o inferno não pôde te tocar, e você nasceu. Você vai glorificar porque o aborto não deu certo, os chás não deram certo, o desespero da sua mãe não foi capaz de fazê-la matar você, porque Deus disse, vai nascer.
Se vocês estão aplaudindo a Ele, pode dobrar os aplausos. Se vocês estão aplaudindo a Ele, vocês vão aplaudir acima da cabeça de vocês. Se vocês estão aplaudindo a Ele, eu convido a misturar essas palmas com glória. A misturar essas palmas com aleluia. Enquanto você glorifica e aplaude, o Espírito te enche. O Espírito te enche. O Espírito te enche. O Espírito te enche. Você não nasceu para morrer. Uh! 40 anos de indiferença. 40 anos de mornidão. 40 anos nascido, crescido, mas ainda assim, alguns de nós passamos alguns anos da nossa vida ainda. Outros de nós ainda estamos maravilhados com o palácio. Não deixe o palácio maravilhar você. Você não sobreviveu a tudo para viver trancado num palácio, usando chinelinho de pelúcia. Você sobreviveu a tudo que viveu, porque tem gente do lado de fora do palácio precisando sobreviver também. 40 anos ele sabe que a escravidão existe, óbvio. Quem é a pessoa que cuida da roupa dele? Quem é a pessoa que coloca a comida dele? Quem é a pessoa que dirige o carro que ele usa? Quem é a pessoa que limpa os cavalos dele? É porque há um tipo de mornidão espiritual que nos faz viver alheios à realidade das coisas. A gente sabe que é, mas prefere não olhar. A gente sabe que acontece, mas prefere ignorar. Até que um dia, fala minha e não da Bíblia esse ponto, só para figurar. Moisés sai da janela do palácio para o chão da terra de Gósen. E quando ele sai para viver como seus irmãos viviam, não se desconecte da realidade por causa dos privilégios que Deus decidiu dar a você a partir da sua própria história de sobrevivência. Não estou dizendo que você não merece esses privilégios. Eu estou dizendo que eles não podem lhe bloquear sobre a realidade da vida. Moisés saiu. Ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E acredite, não era um maltrato comum. Desses que a gente fica chateado por algumas horas e esquece. Era um sistema opressor e terrível. E Moisés tenta exercer poder de polícia, mas ele ainda não tem poder de liderança. E todas as vezes que a gente tenta governar antes da hora do governo, liderar antes da hora da liderança, a gente usa a ferramenta que tem, com a capacidade que não tem, e cria problemas que não deveria criar. O egípcio morre. Moisés o mata. Só que nós estamos falando de um lugar onde as guerras são frequentes, as mortes são frequentes, onde os servos morrem. Não estou falando de 2026, estou falando de primórdios. Em um momento em que a vida humana não é tão valorizada. Infelizmente, estamos caminhando para o retrocesso, né? Como se fosse um ciclo inverso. Quando chega num outro dia, Moisés sai de novo.
E o alerta que eu quero dar é, dependendo do que você tenha feito no dia anterior, não saia no dia seguinte. Volte-se para o lugar da oração. Volte para o lugar do quebrantamento. Não estou falando de assassinato, obviamente. Estou falando de vezes em que a gente quer fazer e percebe que está quebrando tudo, destruindo tudo, e volta para continuar no dia seguinte. E ele vai. E desta vez são hebreus que estão discutindo, são hebreus que estão com problemas, e ele, mais uma vez, participa ativamente, tentando exercer algum poder ali. E alguém vai respondê-lo dizendo: vai fazer conosco o que você fez ontem. Em condições normais, quem está comigo, diga aleluia. Moisés voltaria para o palácio, procuraria a mãe, ou procuraria o avô, ou qualquer faraó que estivesse dentro do governo naqueles dias, sabendo que Moisés era parte da dinastia, e diria: cometi um erro, matei um egípcio, me ajude. Pastor Jackson, em um processo monárquico comum, esse menino seria tirado dali, levado para um exílio de alguns anos, e depois voltaria, mais ou menos como aconteceu com Absalão. Quem está comigo, diga aleluia. Infelizmente, algumas questões são tratadas assim em setores de alta classe, de alta política. Só que com Moisés não vai acontecer isso. E é aí que eu quero que você se ajeite nessa cadeirinha preta. Para você entender que dependendo do investimento de Deus na sua vida, dependendo do chamado que Deus tem com você, as pessoas não serão flexíveis com a sua queda. Então, por favor, fica ligado. Por favor, fica esperto. Porque dependendo dos enfrentamentos espirituais que você tem, as pessoas não terão a mesma benevolência com você que tiveram com outros pares. Eu quero que você perceba se tem um crente chamado do teu lado, ungido, daqueles que Deus pegou e encheu. Se tem, olhe para ele e diga: irmão, dobre a tua vigilância. Não, você não disse com autoridade. Levante a voz com autoridade, diga isso. Irmão, dobre a tua vigilância. Por quê? Porque o inferno não vai pegar leve com você. Por quê? Porque pessoas que nunca gostaram de você, por causa do nível de investimento que Deus fez em você, não serão cordiais com você. Tem gente esperando a nossa primeira queda para apagar a nossa história. Mas eu estou dizendo, debaixo do sangue da nova aliança, eles não terão essa oportunidade. Há poder no sangue de Jesus. Aonde estiver um crente ligado, segura na mão da pessoa que está do teu lado e começa a bradar isso: há poder no sangue de Jesus. 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 Alguém está esperando para passear na cidade com a tua veste manchada de sangue, para dizer: morreu, morreu, morreu. Mas o que Deus tem com você te faz entender a posição de alerta no mundo espiritual. Onde tem crente cheio para gritar: que não, Satanás, aqui não, Satanás. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus.
ele foge. E vai parar na casa de Jetro. Ele foge e vai parar na casa de Jetro. Caminho de um dia para sair do Egito. Caminho de 40 anos para o Egito sair dele. Para transformar um pastor em príncipe. Está cheio. Basta injetar um pouco de orgulho nele. Mas para transformar um príncipe em pastor, só a escola da casa de Jetro. Se sinta privilegiado pelos desertos que você atravessou. Se sinta privilegiado pelas vezes que você foi confrontado por lideranças piedosas que lhe disseram: não é assim, não faça assim, não pode ser assim. Se sinta privilegiado por todas as vezes que os seus pais te disseram não. Todas as vezes que sua mãe cerceou você em algumas áreas de vontade. Deus estava transformando o garotinho em pastor. Deus estava transformando a garotinha em pastora. Ele agora tem 80 anos. Quantos anos? Quantos anos? E sai para apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro sem pressa. Que tipo de pressa? Eu tenho que ter as minhas próprias ovelhas. Nem sempre. Muito pelo contrário. O zelo que você mostra quando cuida do que é do outro, seja uma das questões mais profundas para te habilitar a um dia cuidar do que é seu. Quem não tem responsabilidade para servir ao lado de alguém, não tem responsabilidade para servir sozinho. Ele pega as ovelhas do sogro e sai para apacentar. E para onde ele vai? Diga bem alto: para o Horebe. Não ficou legal. Para o Horebe. O monte de Deus. Fazer o que lá? Saudades. Pastora, mas eu não vi nenhum texto de referência em que Moisés já tinha um relacionamento profundo com Deus antes desse momento. Então, mas não é saudade do que viveu. É saudade da experiência que não foi vivida. Em Cristo, nós temos o ministério da reconciliação. Aí a pessoa pensa que o ministério da reconciliação é para quem se afastou. Não, todos nós nos afastamos. O homem não dormia sem antes receber a visita de Deus. Que horas? Aproximadamente às 5, 6 da tarde. Na viração do dia, Deus vinha ao jardim. Sabe por que a gente ama vir aos cultos noturnos? Porque desde o Gênesis o homem está acostumado a encontrar-se com Deus no pôr do sol. Sabe por que existem pessoas que à noite têm suas angústias multiplicadas, dores multiplicadas, predisposições a questões de vício, aguçadas ao cair da noite? É porque não tiveram a visita da viração do dia.
O homem que não encontra com Deus antes de voltar à cama tem um vazio que grita e o arrasta para os piores lugares da terra. Sabe por que você sai daqui cansado? Sabe que vai acordar às 4, mas ainda assim veio, porque a tua alma suspira pelo Deus vivo. Apacentando as ovelhas no monte. Pastor, aleluia, cientista, conhecia muito da ciência egípcia, mas é no Horebe que ele vai ver o que nunca viu. Seu doutorado em ciência da religião merece os parabéns. Sua expertise no mundo empresarial merece os parabéns. Seu domínio da língua portuguesa, do segundo e terceiro idioma que você já está estudando, merece os parabéns. Só que quando você pisar no horário de Deus, tenha com consciência que o que você viu no Egito não serve para o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui você nunca viu lá. Moisés conhecia sarça, conhecia fogo, conhecia combustão, mas uma cena ele nunca viu no Egito: fogo no meio da planta, passando por dentro da planta, passando por fora da planta, tomando a planta, mas não queimando a planta. Estou cheio do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem. Toque no ombro de alguém que Jesus colocou do teu lado e grita para esta pessoa: se prepare, se prepare. Está chegando o próximo semestre do ano de 2026 e eu vou te entregar uma palavra de fé. Se prepare para ver o que você nunca viu, para sentir o que você nunca sentiu, para cantar o que você nunca cantou, para pregar o que você nunca pregou, para bailar no mistério de Deus como nunca você bailou. Bem-vindo à sarça ardente, Moisés. Dá um salto dessa cadeira, dá. Bem-vindo à sarça ardente, bem-vindo à sarça ardente, bem-vindo à sarça ardente. Vai, Moisés! Ele foi. Aleluia! Vai, Moisés! Ele foi. Grave esta frase, por favor. A demora na libertação eu ainda diria, a demora na resposta não significa renúncia da promessa. Tudo que Deus nos disse está rigorosamente de pé. Tudo o que Deus nos disse está rigorosamente de pé.
jeitinho. Agora Faraó está aqui, pior do que nunca, perturbando o povo. Êxodo capítulo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora, 3 de junho, agora, verás o que hei de fazer a Faraó. Igreja linda, diga bem alto: hei de fazer. Possivelmente esse seja o determinante diante de qualquer impossível na vida. O quê? Que Deus olhe na nossa direção e diga: fica em paz. Eu hei de fazer. Acerca desta enfermidade, Deus está dizendo: hei de fazer. Acerca desta porta fechada, Deus está dizendo: hei de fazer. Acerca desse chamamento que ainda não alcançou seu potencial máximo, Deus está dizendo: hei de fazer. Acerca daquela porta que você deseja acessar e a gente que está em frente a ela, acreditando que manda nela, o teu Deus está dizendo: hei de fazer. Eu amo esse texto, porque ele é muito bonitinho. É muito bonitinho. Olha que coisa linda. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Ponto e vírgula. Porque por uma mão poderosa lhe estará ir. Sim. Por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Eu não quero comparar o seu filho querido a um faraó. Só quero que você entenda a dinâmica das autoridades. Tem dias que o seu filho, tão bonitinho, tão queridinho, fica agoniado e sonha com uma independência e um poder que ele ainda não tem. E você diz a ele: nós vamos em tal lugar. E ele diz para você: eu não. E você tranquilo, pleno, diz: vai sim. Sabe, Faraó? Sabe aquele teu Faraó? Está acostumado a dar ordens nas pessoas. Só que o dono de tudo deu uma inclinada para a terra, olhou na direção dele e declarou o seguinte: vai deixar sim. Vai fazer? Vai abrir? Vai chamar? Descansa a tua alma. Pessoas competem com pessoas. Deus ordena o que quer às pessoas. Eu vou repetir: pessoas competem com pessoas. Deus ordena o que quer às pessoas. E nesta conferência profética, o Senhor diz: hei de fazer. E Ele vai ter que liberar. Sim, 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 sim. 3 minutos de oração. Vai, só você e Deus. Você sabe orar 3 minutos sozinho?
Essa oração pode ter barulho, não tem problema não. Essa oração pode ter clamor. O princípio desta oração é: Deus, eu não cheguei até aqui para morrer aqui. Eu não nasci para iludir pessoas e para fazer pessoas acreditarem que elas chegariam aonde elas não vão chegar. O meu nascimento é prova da tua misericórdia e da tua graça. Então, por causa disso, o meu clamor é: vai.